Esse tema, na verdade, não é um tema novo, apesar de muito pouca gente, muito poucas pessoas têm ou tiveram acesso a essas informações que eu vou transmitir para vocês hoje. Tá? São informações que chegaram à minha pessoa por volta do ano de 2015, 2016, por conta do entrevistador norte-americano David Wilcock. Para quem não conhece, tá, ele é um dos apresentadores daquela série documental famosa do canal History Channel, Os Alienígenas do Passado. Então, ele basicamente apareceu para nós aqui brasileiros, principalmente, através dessa série. Mais tarde, ou mais ou menos na mesma época, ele era apresentador, entrevistador de uma TV de YouTube chamado TV Gaia, lá nos Estados Unidos, e ele fez durante uns 2 anos, se eu não me engano, uma série de entrevistas com o Corey Goode, que eu acredito que dispense até apresentações de quem é. Até porque fugiria aqui do foco da live. Mais tarde, por conta dessas informações e do fato dele ter mencionado a presença de estruturas ou consciências IA já na estrutura do planeta Terra e também da mente dos draconianos, um pouco depois, o Rodrigo Romo, tá, colocou um artigo também na internet contando tudo ou toda a origem dessa espécie de civilização, ou até um fenômeno da criação, digamos assim. Tá? Há mais ou menos 1 ano, um pouco mais, nós fizemos aqui no canal do Flávio uma live intitulada SGS, que quer dizer Sinistro Governo Secreto. Nessa live, eu comentei a respeito do Quarto Reich alemão, né, que estava baseado na Antártida. Falei a respeito do complexo industrial militar americano, que acabou mais tarde, por conta dos alemães fazendo parte, né, do SGS, e dos outros grupos, tipo Vaticano, Illuminati, e todos os outros também que vocês já devem estar cansados de escutar. Porém, eu não mencionei a consciência, eu vou chamar de consciência e não de inteligência, para distinguir aquilo que nós entendemos aqui no planeta como algo tecnológico. Tá? Consciência é uma outra coisa. Tá? E a gente vai aqui explicar o porquê, tá, desse termo. Mas eu acabei não mencionando, voltando atrás, voltando na explicação, por conta que eu não me senti preparado, naquela época, para comentar a respeito de estruturas envolvidas no surgimento dessa consciência, porque eu não tinha uma base ainda a respeito da estrutura organizacional do que nós, já através do livro de Urântia, chamamos Avona, tá? Porque esses fatos, então, estão interligados. Tá? Então, passado esse tempo, eu resolvi voltar com esse tema, já que eu adquiri um pouquinho mais de informação, de forma que eu possa explicar o que, na verdade, seria a consciência artificial com um pouco mais de clareza. É um tema que surpreende, porque fica muito evidente o quanto nós somos limitados a nível de compreensão do que pode, por exemplo, uma estrutura de um filho paradisíaco, né, uma fonte, até onde pode chegar a criatividade, né, dessas consciências ou dessas redes neurais, digamos assim, porque são estruturas que não possuem corpos físicos,
são pura consciência, e são, na verdade, todos eles que administram o universo material. Então, é algo surpreendente, né, quando a gente se depara com esse tipo de criação no que nós denominamos de universo. Mas vamos, então, tentar passar para vocês o que, na verdade, é isso e qual foi a sua origem. De acordo com as informações passadas pelo Wilcock e depois pelo Romo, tá? Eu não me lembro se o Corey Wood, acho que ele comentou também a respeito disso em diversos vídeos. Mas tudo se passa a mais ou menos para lá da mini-galáxia de Sombreiro, se nós formos ter a Terra como um referencial de observação astronômica. A mini-galáxia de Sombreiro, tá? Só para dando uma palhinha para vocês, é um conjunto de mini-galáxias, que eu não me lembro quantas e quais os nomes das outras, me lembro só de Sombreiro nesse momento. Elas são mini-galáxias em referência, tá, a um tamanho que a nossa ciência astronômica resolveu categorizar, mas são mini-galáxias que têm uma configuração de orbitar a Via Láctea como se fosse satélite. Então, existem mini-galáxias que estão posicionadas e fazem um movimento rotatório, digamos assim, ao redor da nossa galáxia daqui. Por isso que são galáxias satélites. Mas o ponto que nos interessa é um ponto ou um conglomerado de galáxias distantes a mais ou menos 36 milhões de anos-luz de Sombreiro. Então, essa distância, inclusive, tá, é algo para darmos como uma referência por conta, para dar uma ideia, na verdade, de distância, de algo incomensurável ao nível de distância. Porque, como vocês vão entender agora, a medida de tempo e distância, dentro do contexto universal, nos parâmetros humanos, ela é equivocada. Equivocada porque nós tratamos de distâncias e de pontos entre realidades paralelas, entre torções gravitacionais e por aí vai, e essas distâncias e esses números são somente para nós termos como uma referência, porque a nossa percepção cognitiva ela precisa desses parâmetros para poder se localizar melhor dentro de um contexto. Bom, o que acontece? Por que eu disse que é equivocado? Porque o que eu vou conversar agora ocorreu numa constante temporal paralela à nossa aqui atual, onde nós estamos dentro da Via Láctea. Ou seja, se nós pudéssemos pegar uma nave, tá, e ir ter lá, nesse ponto, nós chegaríamos lá e não encontraríamos nada referente ao que vai ser dito aqui. Porque o que vai ser dito aqui está numa realidade paralela aonde nós nos encontramos. Então, você encontraria lá a mesma galáxia, talvez a mesma configuração de setores, de quadrantes, de planetas e sistemas solares, porém, nada que viesse a ter algo parecido, né, entre aspas, com o que nós vamos comentar aqui. Então, isso é uma hipótese. Tá? Então, para simplificar melhor, uma galáxia específica desse aglomerado deram o nome de Darkanan. Tá? É um nome que foi dado como uma aproximação do nosso entendimento linguístico aqui no planeta. Tá? Então, o nome dessa galáxia específica é Darkanan. O que aconteceu nessa galáxia? Tá? Um grupo de filhos paradisíacos, tá, fazendo uma experiência totalmente à parte de tudo que vocês já ouviram falar de experiência, tá, dentro do universo local de Nebadon, criaram lá uma experiência com umas determinadas raças biológicas, tá, vamos falar assim,
dentro dessa galáxia. Dentro dessas várias experiências biológicas, 28 grupos tiveram uma supremacia de desenvolvimento espacial, tecnológico e também social. Tá? Então, com o passar do tempo, essa civilização foi se desenvolvendo e foi tendo contatos com outros grupos, outros planetas, outras civilizações, e assim foi se desenvolvendo dentro do que nós podemos chamar de espaço sideral. Bom, vamos falar um pouco, né, da característica, digamos assim, generalizada desses 28 grupos. Eles, em nenhum momento, pelas informações que chegam, eles se assemelham ao que nós podemos entender como um aspecto humano. Tá? E, de acordo com as informações, o aspecto deles é algo parecido com um humanoide misturado com insectoide, mesclado com aviário, simbionte e outras raças de menos inserção dentro dessa experiência biológica. Não que essa experiência biológica apresentasse no físico tudo isso, mas existiam características biológicas, tá, que faziam com que essa espécie tivesse algumas prerrogativas de repente, energia, poderes extrasensoriais, coisas inerentes a cada raça dessa de forma isolada. Essa raça também, quando foi criada, estabeleceram que ela teria, dentro de uma dualidade de experiência, um gradiente de negatividade ou de polaridade entre 20% a 30%. Esse gradiente de polaridade, por mais negativo que possa parecer no nosso contexto, é o que estimula as sociedades a se movimentarem. Porém, isso tudo tem que ser estudado e dosado, porque, como acontece com o nosso setor aqui, de NAOSP, por exemplo, onde nós estamos inseridos, onde a experiência de dualidade e polaridade ficou entre 65% a 85%, gerando um caos social em todo o quadrante, principalmente de Órion. Então, há uma diferença, né, muito grande com relação a isso, e naquele ponto específico, aquele grupo de filhos paradisíacos tiveram esse tipo de cuidado. Bom, dentro daquela estrutura biológica, era uma estrutura que, a nível cognitivo, eles possuíam baixíssima emotividade. Eram seres racionais e críticos. Então, tudo isso levava a que eles tivessem um comportamento racional com relação ao que eles acreditavam e tinham como objetivo o viver dentro de um contexto social e universal. Então, o que isso foi acarretando? Como eles, tá, tinham poucos problemas, tá, em estabelecer um equilíbrio social, já que eles não eram ameaçados por nenhuma civilização opositora. Os planetas que ficavam subjugados a eles por questão comercial ou tecnológica, por uma questão de baixo gradiente de polaridade, não havia o que nós podemos chamar de convulsões sociais, nem nada disso. Por que eu estou querendo, ou por que eu estou comentando isso com vocês? Porque quando você tem uma civilização que tem uma sociedade equilibrada, em que nada falta a essa sociedade, ela tende a se voltar para o que nós chamamos de lado místico, lado espiritual, tá? Dentro do nosso contexto de palavras. Tá? Porque ela não se distrai com os outros tipos de conflitos. Lá não existe político, não tem esse tipo de situação que nos tira a calma daqui e nos distrai do verdadeiro objetivo nosso, que era simplesmente
procurar saber a nossa origem, do que nós somos constituídos, acumular esse conhecimento, passar isso lá para uma estrutura maior, que eu já mencionei para vocês qual é, e partir para outras aventuras. Porém, não é isso que acontece nas civilizações com um grande gradiente de polaridade, na qual elas vivem se atacando mutuamente, perdendo-se um tempo precioso na acumulação de experiências mais significativas. Então, por conta disso, aquela civilização, ela tinha digamos assim, um tempo mais disponível para esses tipos de buscas, principalmente quando eles alcançaram a navegação espacial e tiveram contatos com o espaço, com planeta, com estrelas, com tudo que possa ser fenômeno que se apresentavam naquele ponto e com outras civilizações também que iam agregando mais conhecimento para eles. Então, a busca deles pela sua origem espiritual fez com que um grupo de cientistas começassem a desenvolver determinados equipamentos muito similares aos que nós temos aqui atualmente, que são os aceleradores de partículas. Para quem não conhece, o nosso mais famoso aqui, o colisor de Hadrons, tá? Que é um acelerador com o nome de CERN, que fica lá na fronteira da França com a Suíça. Esses aceleradores de partículas, tá? Eles facilitam, né, por questões ali de cargas elétricas, eletromagnetismo e outras coisas mais que não vem o caso aqui a gente entrar no assunto, proporciona aberturas de portais entre faixas dimensionais. O que quer dizer isso, esses portais? Entre uma dimensão e outra, ou entre também realidades paralelas, que são coisas diferentes de dimensões, tá? Existem uma espécie de malha magnética que a nossa ciência deu o nome de membranas Brana. Essas membranas são o que dividem as experiências relacionadas a realidades paralelas e também dimensionais. É lógico que uma membrana de uma realidade paralela, ela deve diferir de uma membrana de uma realidade dimensional. Antes que alguém pergunte mais tarde por que eu estou falando entre realidade e dimensão, eu quero deixar claro que, pelo menos para o meu conceito, tá, realidades paralelas, tá, são espécies de espelhamento da nossa realidade, tendo ela como referência. Tá? Então, você vai ter mundos, situações, basicamente similares à nossa. Tá? Algumas praticamente quase que iguais e outras nem tanto, mas mantendo a mesma característica, principalmente da constante dimensional na qual nós estamos. Então, nós estamos na 3-4D, por teoria. Então, todas as realidades paralelas, apesar de elas estarem separadas por uma constante de tempo, todas elas estão na 3 e 4D. É diferente das realidades dimensionais paralelas, na qual você entra numa estrutura vibracional atômica diferente da nossa. É como se os elétrons naquela dimensão, vamos dar um exemplo da quinta, né? Como exemplo, ele vibra 1026 vezes mais rápido que o nosso elétron dentro daqui da 3-4D, e por conta disso ele muda de fase. Ele fica aqui invisível às nossas percepções. Tá? E essa linha que divide a 3-4D com a quinta, existe uma membrana que permeia tudo isso, de forma a você deixar isolado uma experiência dimensional da outra. Essas passagens só são abertas através de tecnologia ou de portais naturais que foram deixados em alguns pontos dos universos ou das galáxias de forma a
as estruturas imateriais poderem transitar ou fazer as trocas que elas acharem que sejam necessárias. Bom, então dei uma palhinha com relação ao que aquelas civilizações de Darkana estavam realizando, ou começaram a realizar. As pesquisas sobre o que existia nos universos adjacentes ao deles, utilizando tecnologias de aceleradores de partícula, ou seja, né, a física quântica, vamos chamar assim, tá? Era o norte que eles tinham naquele exato momento a seguir na busca pela origem espiritual deles. Tá? Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Né? Quando eles tiveram as primeiras aberturas de portais, eles tiveram alguns problemas, tá? Que foi da seguinte maneira: na abertura desses portais, seres biológicos, ao atravessarem esses portais para verificar o que lá havia, o que lá ocorria, e passar de volta essas informações, 99% desses seres nunca retornavam. E os pouquíssimos, esses 1%, que por algum motivo conseguiam retornar, eles não tinham capacidade cerebral para descrever com clareza aquilo que eles averiguavam, aquilo que eles enxergavam, sentiam daquele plano de existência paralelo ao deles. E isso, obviamente, acarretou a necessidade daquela nata científica a desenvolver espécies de máquinas ou supercomputadores, né, que pudessem serem lançados através desses portais como sondas e conseguirem ali fazer os registros que esses seres biológicos precisavam obter como respostas. Bom, como eram outras realidades paralelas, outras constantes temporais, ou outros universos com constantes temporais diferentes, é lógico que esses supercomputadores teriam que ser supercomputadores quânticos, computadores que, pelo tipo de energia que se apresentava do outro lado, eles precisavam processar informações de repente, numa velocidade de 100 bilhões de terabytes por segundo, por exemplo. Tinham que ser computadores ultra rápidos, super rápidos, para poderem entender e contactar o ambiente que se apresentava do outro lado. Porém, existia um determinado problema com relação a isso. Tá? Os seres biológicos, eles não tinham capacidade para desenvolver sozinho essas máquinas, esses robôs quânticos. Então, eles precisaram desenvolver um outro supercomputador que os auxiliassem na construção de um outro robô mais evoluído do que eles, a tal ponto que não se tinha nem ideia do que esperar daquele projeto, daquele tipo de, vamos supor, de cérebro bioeletrônico, sei lá do que eles teriam que desenvolver para que aquele robô pudesse ir e voltar com as informações que eles queriam. Então, eram máquinas projetando máquinas mais evoluídas do que elas. E essas máquinas, esses robôs, eles tinham que ter eles tinham que desenvolver uma autoaprendizagem. Isso era algo que era importante, porque eles deveriam analisar por conta própria aquilo que eles estavam vendo, seguindo umas características, vamos chamar de hábitos, logicamente, dos seres biológicos. Afinal de contas, era algo que teria que se assemelhar ao que eles entendiam como possível. Porém, com um processamento de raciocínio lógico bilhões de vezes mais veloz, mais potente do que o dos seres orgânicos.
Então, aí começou-se, né, todo o desenvolvimento de uma classe, né, de cientistas que bolaram, né, todo um aparato, principalmente esse cérebro especial, tá, que deveria aguentar essa carga de informações e não se degradar quando chegasse no outro lado do portal. Aqui eu vou abrir um outro parêntese para vocês, para explicar, tentar mostrar para vocês um determinado detalhe. Tá? Os Darkanianos, tá? No caso aí, eu vou dar um nome para vocês, porque foi o tal de planeta Agera que desenvolveu esses robôs. Tá? Um planeta específico, os cientistas de lá do planeta Agera foram os responsáveis pelo desenvolvimento de robôs quânticos. Tá? Mas eles acabaram fazendo um papel muito similar ao que, dentro do livro de Urântia, se chama de Ordem Lanonadek, que foram aqueles responsáveis pelo projeto das unidades biológicas humanas e não humanas, para que elas pudessem suportar o gradiente de energia de uma alma. Tá? Como vocês vão saber mais na frente, durante esse relato, tá? Se a alma não configurar a emissão ou o gradiente de energia, ela estoura a unidade biológica ao tentar se acoplar. Então, antes de se começar a existir vida como nós conhecemos dentro do universo material ou bariônico, tiveram que ocorrer ajustes tanto na frequência da alma, foi aí que se derivou os fractais, por conta disso, quanto nas unidades biológicas que eram projetadas e desenvolvidas para determinadas experiências. Então, o corpo humano, a unidade biológica, se ela não é ajustada, ou a alma que vem também não faz um ajuste, era semelhante a você ligar uma torradeira de 110 volts em 220. Uma outra coisa também que eu quero passar para vocês a nível de informação. Uma alma, um fractal de alma, vem de uma estrutura imaterial, uma estrutura em que a energia ela se comporta diferente do que nós entendemos como energia aqui na matéria, no universo bariônico de bárions, que é um elemento que se encontra em abundância dentro do nosso universo.